Salmo 58. Este é o quarto dos salmos do segredo áureo. E o segundo dos não destruas. Estes nomes, se para mais nada servirem, podem ser úteis para auxiliar a memória. Os homens dão nomes a seus cavalos, joias e outros bens valiosos. E estes nomes têm menos intento de descrevê-los do que de distingui-los e, em alguns casos, para estabelecer a elevada estima do dono por seu tesouro. Seguindo o mesmo costume, o poeta oriental deu um título ao cântico que amava e assim auxiliou sua memória, e expressou sua estima pelo tom. Não devemos sempre procurar um significado nestes sobrescritos, mas tratá-los como trataríamos os títulos de poemas ou nomes de melodias. Versículo 1. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Vocês fazem justiça? O que todos dizem deve ser a verdade. É um provérbio mentiroso, fundamentado em suposição que vem de amplas associações. Não concordamos todos nós em perseguir o homem até sua morte, e quem ousaria sugerir que tantos grandiosos poderiam estar errados? Contudo, o perseguido lança o cutelo na raiz ao exigir que seus juízes respondam à pergunta que estavam ou não agindo de acordo com a justiça. Bom seria se os homens, certas vezes, parassem e considerassem isto honestamente. Alguns daqueles que cercavam Saul eram perseguidores mais passivos do que ativos. Detinham suas línguas quando o objeto de ódio imperial era caluniado. Aquele que se abstém de defender o justo é cúmplice do erro. Charles A. Spurgeon. Versículo 2. Antes, no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Almeida Revista e Corrigida. Veja com que geração os santos têm de lidar. Tais eram os inimigos de nosso Senhor, uma geração de víboras, geração má e adúltera. Eles procuravam matá-lo porque ele era a própria justiça. Contudo, mascararam seu ódio por sua bondade, acusando-o de pecado. Charles A. Spurgeon. O salmista não diz que eles tinham perversidade no coração, mas eles a trabalham ali dentro. O coração é uma oficina interna, uma oficina subterrânea. Ali eles cuidadosamente urdiram, forjaram e malharam seus propósitos perversos e os colocaram em ação. Sim, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Isso é uma alusão aos mercadores que compram e vendem por peso. Eles pesam seus produtos por onças, não fornecem aleatoriamente, mas no peso exato. Portanto, diz o salmista, fazeis pesar a violência das vossas mãos. Eles não oprimem aleatoriamente, mas com um tipo de exatidão e habilidade. Eles se sentam e consideram o que e quanta violência usarão em tal caso. O quanto certa pessoa pode suportar ou certa estação pode comportar. Joseph Cario. Os princípios dos perversos são ainda piores que suas práticas. A violência premeditada é duplamente condenada. George Rogers. Versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, desde o ventre. Desde o nascimento eles andam errados, desde que nasceram. Falam mentiras. Pouca surpresa é que alguns homens persigam a justa semente da mulher, uma vez que todos eles são ninhada da serpente e entre eles está a inimizade. Antes mesmo de nascer, alienados de Deus, que condição em que se encontrar? Aquele que começa cedo pela manhã irá muito antes do anoitecer. Ser enganoso é uma das provas mais certas de um estado caído, e considerando que a falsidade é universal,
Também o é a depravação humana, Charles Haddon Spurgeon. Como pecam cedo os homens. Como começam a pecar desde o início do dia. Como se arrependem tarde. Desde que nasceram andam errado, mas se abandonado a si mesmos, não retornarão até que morram. Não retornarão nunca. Não retornarão nunca. Joseph Cario. De todos os pecados, nenhum pode chamar Satanás de todos os pecados. Nenhum pode chamar Satanás de pai como o da mentira. Toda a corrupção que há em nós veio de Satanás, mas ainda assim, este pecado de fraude e mentira é mais do que qualquer outro do diabo. Assim como nós no corpo estamos sujeitos a todas as doenças, mas alguns mais suscetíveis à doença do que a outra. De tal modo, na alma, todos são aptos o suficiente a todos os pecados, e alguns aptos a certo vício do que a outro, mas todos são inclinados a mentir. Richard Capel, em Tentações, Sua Natureza, Seu Perigo e Cura. A serpente mais jovem pode transferir veneno a qualquer coisa que abocanhe, e o sofrimento em todos os casos é enorme, ainda que a picada seja raramente fatal. Joseph Roberts, em Ilustrações Orientais das Escrituras Sagradas. Versículo 4. Tens peçonha semelhante à peçonha da serpente. Há algo como veneno, mas onde é encontrado? Seja onde for, quem o procuraria no homem? Deus fez o corpo do homem a partir do pó. Ele não misturou veneno com o pó. Deu-lhe vida com o fôlego do céu. Não comprou veneno no pó. Ele o alimenta com o pão e não transmite veneno na massa. De onde vem o veneno? Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? De onde vem, pois, o joio? Mateus 13, 27. De onde? Um inimigo fez isso. Podemos perceber o diabo nisto. Aquela grande serpente, o dragão vermelho, havia colocado este veneno em corações perversos. Seu próprio veneno, perversidade. Quando transborda em pecado, transborda em veneno. O pecado é veneno. A depravação original é chamada de corrupção, veneno verdadeiro. A violência e a virulência desta qualidade peçonhenta não vem em primeira mão. Nenhum homem se torna pior no primeiro choque. Nós nascemos corruptos. Somos o fator que nos transforma em pessoas venenosas. Há 3 graus no pecado, assim como muitas foram as eras em pecado. Primeiro, o pecado secreto. Uma úlcera nos ossos, mas esfolada pela hipocrisia. Segundo, o pecado aberto, eclodindo em transgressão manifesta. O primeiro é a corrupção, o segundo é erupção, terceiro, pecado frequente e confirmado. E este é o veneno patente, envenenando alma e corpo. Thomas Adams. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. O ponto da repreensão é que a víbora ou cobra, aqui em questão, conseguia ouvir em algum grau, mas não queria. Assim como os injustos juízes ou perseguidores de Davi podiam ouvir com seus ouvidos externos tais apelos feitos nos versículos 1 e 2, mas não queriam. Ai, rei Fawcett. Versículo 5. Para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes encantamentos. Homens impiedosos não devem ser ganhos para a justiça com os mais lógicos argumentos, ou os apelos mais patéticos.
Usem todos os seus artifícios, vocês pregadores da palavra. Entreguem-se a conhecer os preconceitos e preferências dos pecadores, e ainda assim vocês terão de clamar. Quem creu em nossa pregação? Isaías 53. Não está em sua música a causa do fracasso, mas no ouvido do pecador. E é somente o poder de Deus que pode removê-la. Versículo 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Trata-os como os encantadores de serpentes fazem. Arranca-lhes as presas. Quebra-lhes os dentes. Versículo 7. Desapareçam como águas que se escoam. Fora. Vocês córregos, inimigos, quanto antes esquecidos, melhor será para o universo. Versículo 8. Sejam como a lesma, que passa diluindo-se. Como a lesma faz seu caminho por sua gosma e assim dissolve e desaparece. Ou como a concha de um molusco, geralmente encontrada vazia, como se o habitante tivesse derretido. Assim o malicioso devorará a sua própria força, enquanto prosseguem seus planos malévolos, e desse modo desaparecerão. Como um aborto de mulher, não veja nunca o sol. Como um aborto de mulher, não veja nunca o sol. Eles são como se nunca tivessem existido. Seu caráter é disforme, medonho, repulsivo. É mais adequado que sejam escondidos em uma sepultura desconhecida que serem reconhecidos entre os homens. Sua vida nunca chega à maturidade. Seus braços são abortivos. Seu único feito é ter trazido miséria e outros a outros. Seu único feito é ter trazido miséria a outros e horror a si mesmos. Para tais homens como Herodes, Judas, Alva, Bonner, não teria sido melhor se nunca tivessem nascido? Melhor para as mães que os carregaram? Melhor para as terras que a amaldiçoaram? Melhor para a terra em que suas carcaças pútridas serão escondidas do sol? Todo homem não regenerado é um aborto. Ele perde a forma verdadeira da humanidade feita por Deus. Corrompe-se na escuridão do pecado. Nunca vê ou verá a luz de Deus em pureza no céu. Charles A. Spurgeon. Os perversos são tolos, por assim dizer, abortos humanos. Eles são e permanecem sendo para sempre seres anômalos, que não executaram o grande propósito de sua excelência. O céu é o fim exclusivo para o qual o homem foi criado, e aquele que fica aquém das expectativas do céu não obtém o propósito de seu ser. É um aborto eterno. Ó Prescott Hiller. Versículo 9. Serão arrebatados como por um redemoinho. O cozinheiro, o fogo, a panela, a carne, todos desaparecem de uma só vez em um turbilhão para a destruição. Tanto os verdes quanto os que estão em brasa, exatamente em meio à vida do homem, e na fúria de sua ira contra o justo. O perseguidor é subjugado por um tornado, seus desígnios desconcertados, seus projetos mudam de direção, suas ideias são derrotadas e ele próprio é destruído. A passagem é difícil, mas este é provavelmente o seu significado, e que terrível significado é. O miserável, malicioso coloca sua grande panela de fervura junto a seu combustível, planeja brincar de canibal com o piedoso. Mas ele não considera o exército, ou antes o Senhor dos exércitos,
e a inesperada tempestade remove todo o vestígio do miserável e junta o seu fogo, seu banquete, isto, em um momento apenas. Versículo 10. O justo se alegrará quando vir a vingança. Finalmente diremos amém. A condenação do perverso. Finalmente diremos amém à condenação do perverso e não teremos disposição para questionar os caminhos de Deus com o impenitente. Charles A. Spurgeon. Sem dúvida, à vista de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim destruídas, anjos viram motivo para alegrar-se e cantar aleluia. A perversidade fora varrida, a terra fora aliviada de um fardo. Justiça, a justiça de Deus, foi altamente exaltada. O amor às suas outras criaturas fora demonstrado ao libertá-las da vizinhança de contaminações infernais. Nos mesmos princípios, adentrando contudo mais profundamente a mente do Pai e simpatizando com a plenitude em sua justiça, o próprio Senhor Jesus e cada um de seus membros clamarão aleluia diante dos exércitos arruinados do Anticristo. Andrew A. Bonner. Banharás os pés no sangue do ímpio. A condenação de pecadores não maculará a alegria dos santos. Spurgeon.